A gente começa o EPTV 2 desta terça-feira falando da prisão do vereador de Extrema, Carlos Henrique de Paula Thomaz, do PSD. Ele é suspeito de agredir a esposa dele. O repórter Lucas Magalhães conversou com um delegado de plantão em Pouso Alegre, responsável pelo caso, e conta os detalhes pra gente. E olha, muita gente não tem noção do que acontece na casa ao lado. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, só no ano passado em Minas Gerais foram registrados mais de 144 mil casos de violência doméstica. E a Rejane é uma dessas vítimas. Foi casada há 16 anos, 15 deles foi abusada, violentada, sofreu agressões. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou há pouco 21 casos da nova variante Ômicron do coronavírus no sul de Minas. 19 deles só em Extrema, que passa a ser uma das cidades com mais casos confirmados no país. Três Pontas e Maria da Fé também têm um caso confirmado em cada município. As informações foram repassadas pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, durante entrevista exclusiva à TV Globo hoje à tarde. Segundo a apuração da Globo e do G1 Minas, uma festa de confraternização de uma empresa em São Paulo seria responsável pela disseminação da nova variante. Em todo o estado, são 32 casos confirmados. Também foi confirmada pela primeira vez a transmissão comunitária da Ômicron em Minas. E a Covid-19 agravou a pandemia da fome. Atualmente, cerca da metade da população brasileira sofre de algum tipo de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. O resultado disso é que o Brasil continua dividido entre duas parcelas. Uma pequena, daquelas pessoas que podem comer à vontade, e outra bem maior, daquelas que passam vontade de comer. Esse aumento rápido da quantidade de pessoas com síndromes gripais e a procura por testes vem surpreendendo tanto as autoridades de saúde quanto os laboratórios, que estão com dificuldades de atender a demanda por falta de insumos. Essa falta de material se esbarra no tempo necessário de importação e fabricação dos testes. Isso preocupa porque alguns laboratórios temem ter que interromper os atendimentos por algum tempo, mas isso está sendo monitorado. O menino de 8 anos, baleado ontem em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje. Ele estava caminhando com os parentes quando foi atingido. O setor de turismo foi um dos mais prejudicados com a baixa da represa. Para se ter uma ideia, nessa pousada aqui, 10 anos atrás, era possível descer essa escada já pisando na água, as pessoas nadavam, pegavam embarcação para passear, mas hoje, isso fica só na lembrança. A água já não chega mais aqui faz tempo. A represa está operando com apenas 14,39% da capacidade, o volume útil mais baixo dos últimos 20 anos. E a expectativa para os próximos 2 meses é de que o nível pior. Os 10 mortos, 4 de uma mesma família, vão ser enterrados em Serrania, no sul de Minas. E os corpos vão ser velados no ginásio de esportes da cidade. Quem está lá é a repórter Débora Morato. Débora, bem-vinda e boa tarde. Ei, Trali, tem sido dias muito difíceis para nós mineiros, viu? Aqui em Serrania, comoção tomou conta da cidade. Desejo boa tarde para você também, para todo mundo. Como você informou, então, das 10 vítimas, que morreram nesse acidente em Capitólio, 4 delas serão veladas e enterradas aqui em Serrania. Os corpos dessas 4 pessoas, que são um casal, o filho desse casal e um neto, os corpos já foram liberados pelo IML de Passos e estão sendo trazidos neste momento aqui para a Serrania. Nós estamos então no poliesportivo da cidade, que foi todo preparado para receber os corpos aí da família, para esse velório que vai ser aberto para a comunidade. Vão ser enterrados aqui na cidade o Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, a esposa dele, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57, o filho do casal, Giovanni Teixeira da Silva, de 37 anos, e o filho do Giovanni, que também é o neto do casal, o Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, um garoto de 14 anos. Todos eles estavam na mesma embarcação, que tinha o nome Jesus,
que foi atingida ali naquela imagem chocante, né? Atingida em cheio por aquela rocha enorme que se desprendeu do paredão do Lago de Furnas. É muita tristeza aqui, Tralha. A previsão é de que os corpos cheguem aqui na cidade depois das 3h30 da tarde. Como eu informei, o velório vai ser aberto para a comunidade e a previsão é de que o enterro aconteça ainda hoje por volta das 5 da tarde. Eu volto com você. Obrigado, Débora, pelas informações. A gente consegue imaginar um pouco da comoção, né, que essa cidade está vivendo hoje. Mais uma vez, né, toda a nossa solidariedade aí para as famílias, amigos, né? Enfim, as pessoas envolvidas aí com essas vidas perdidas. Fim da segunda divisão do Campeonato Mineiro, a terceira na prática, né? O Varginha Esporte Clube já anunciou a saída por empréstimo de alguns jogadores que fizeram parte do elenco vice-campeão. Essa rua aqui onde eu tô é o cruzamento da antiga Rua Nova com a Pedro Rangel. Se a gente olhar aquele muro ali, dá pra gente ter noção do nível que a água chegou. A parede ainda está com a marca da altura da água de quando o Rio Mandu transbordou. Hoje que a chuva deu uma trégua, os moradores estão aproveitando o dia para limpar as casas, aquelas em que eles conseguem limpar alguma coisa para salvar alguns móveis. A situação foi crítica durante o fim de semana. Se você foi algum batizado neste ano, as chances de ter sido de uma Helena ou de um Miguel foram grandes, né? É que em Minas Gerais, esses nomes foram os mais escolhidos para os bebês que nasceram em 2021. Mas nas horas vagas, se dedicava a fazer manobras arriscadas sobre 2 rodas. Este ponto aqui em Três Pontas, o Cruzeiro, era um dos lugares favoritos do Alessandro. Ele vinha muito com os amigos dele. Mas no último sábado, ele que tinha 22 anos, acabou fazendo manobras de moto de forma arriscada, sem o capacete. Ele caiu, bateu a cabeça, foi socorrido e passou por cirurgia. Mas na última terça-feira veio a notícia de morte cerebral. A Secretaria de Saúde de Extrema está mobilizada para tentar conter o avanço da Omicron, a nova variante do coronavírus. 19 casos foram confirmados lá e a Secretaria de Saúde do Estado também já fala em transmissão comunitária quando não é possível rastrear o vírus. Por isso, o Lucas Magalhães está lá na cidade e vai trazer outros detalhes sobre esse surto por lá ao vivo para a gente, né, Lucas? Boa tarde para você. Geralmente os turistas, frequentadores de cachoeiras, têm o famoso espírito de aventureiro. Eu estou aqui num ponto seguro. Mas o grande risco é quando a pessoa, vai registrar aquela selfie e aí pode perder o equilíbrio, cair, bater a cabeça. E qualquer deslize num lugar como esse pode ser fatal. Foi o que aconteceu, segundo testemunhas, nesta cachoeira entre Campestre e Poço. Felicidade. Esse é o nome da disciplina que vai ser oferecida online a partir deste mês de agosto na Universidade Federal de Lavras. Apesar da aula não ser obrigatória, o objetivo é promover ações para ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde mental dos alunos. Entre elas, ensinar sobre gratidão, como gerenciar o tempo e lidar melhor com as redes sociais. Aqui neste ponto, em São Lourenço, a prefeitura fica muito perto do Rio Verde. Como estava chovendo muito nos últimos dias e o nível subindo muito rápido, toda essa área aqui foi interditada com essa fita para evitar com que os moradores chegassem muito perto. De acordo com a última medição da Defesa Civil, feita na hora do almoço, a régua estava marcando 3,75 metros. Deu uma estagnada, mas a preocupação é com a previsão de chuva. Se voltar a chover forte e o nível subir novamente, chegar a 4 metros, toda essa área aqui pode ser inundada. Então é uma situação muito complicada para os piscicultores do Lago de Furnas em geral. Aqui, por exemplo, onde eu tô, é um dos braços do reservatório de Furnas. Nem parece, né? A represa responsável por regular 12 barragens vive o pior nível. Está operando com apenas 15% da capacidade do volume útil dos últimos 20 anos. Cenário devastador. Vizinhos da pousada contaram que o fogo começou do outro lado, depois que um homem teria colocado fogo no lixo na porta de um condomínio. Ele mesmo teria tentado apagar, mas não conseguiu por causa do vento que estava muito forte
E por isso as chamas se espalharam muito rapidamente. Em 30 minutos, o incêndio já tinha tomado toda essa proporção. Ou é igual a mim, ou é errado. E é este o ponto entre intolerância e crime, quando as diferenças não são aceitas e se tornam ofensas, viram agressões, e essas agressões atingem mais pessoas. Vão contra raça, cor, etnia, origem ou religião. Hoje também inclui as pessoas do grupo LGBTQIA+. São esses casos denunciados que vão parar na justiça por crimes de injúria e ganham repercussão com as redes sociais. Sabe aquela frase, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pois é, Dedé aqui, ó, vai encarar o carrinho. No carrinho, receba as coordenadas. E aí, seja o que Deus quiser. Aqui, o que vale mesmo é se divertir. De acordo com a FRIG, a Associação de Frigoríficos de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal, o consumo de carne caiu pela metade nos últimos meses. E a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima que o brasileiro vai gastar menos ainda, ó, com a carne vermelha. E essa realidade pode atingir ao menor consumo nos últimos 20 anos. E segundo o Corpo de Bombeiros, a situação piorou muito nos últimos 2 dias. Pior para a gente, porque o período incomoda muito. Fica mais difícil para respirar, o ar fica pesado, o nariz entope, a garganta fica seca, arranhando. Tanto que o assunto hoje na cidade foi o cheiro forte de fumaça. Em Coqueiral, os produtores rurais atingidos pela geada histórica deste ano recebem hoje o cartão do auxílio pago pela prefeitura. O Lucas Magalhães está lá na cidade e vai trazer os detalhes ao vivo para a gente, né, Lucas? Boa tarde. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares aponta que os materiais vão ter aumento de 30%. As vendas devem ficar entre 10% e 15% a mais em relação ao ano de 2020. Só que ainda existe uma certa insegurança com relação ao retorno das aulas por causa desse novo cenário com os casos de Covid-19. Por causa disso, tanto o comerciante quanto o consumidor andam pisando um pouco no freio na hora da compra. Olha só, o fim de semana também foi marcado por muitos acidentes e mortes na região. Em Eloy Mendes, um casal foi encontrado sem vida dentro de um carro no fim da manhã de ontem. O veículo estava na água às margens do Rio Verde, na zona rural. As vítimas foram identificadas como Alexandro Evaristo, de 25 anos, e Ana Cristina Ferreira, de 27. Eles foram sepultados no fim da tarde de ontem no cemitério Campal, em Varginha. O casal deixa um menino de 3 anos. As causas do acidente serão investigadas. Essa bronca toda que a gente ouviu aí é por causa de um problema na Avenida Capitão Chaves, em Itajubá, que é neste ponto aqui onde eu tô. Para a segurança dos moradores, cone e grade de proteção viraram artigos de luxo. Por que disso? A rua está toda interditada. No dia 20 de dezembro, um caminhão passava pela avenida. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, o asfalto cedeu, engoliu o caminhão. E só de madrugada ele foi retirado daqui. O problema cresceu. Mais de um mês depois, a prefeitura acabou mandando máquina para cá e ao longo do mês, o problema que era para ter sido resolvido, solucionado, cresceu. Olha só o tamanho do buraco, do transtorno para motorista e morador. A Avenida Capitão Chaves, que é essa que eu estou passando, cruza aqui com a Oswaldo Cruz. São 2 avenidas muito importantes aqui em Itajubá. Essa aqui da cratera, para quem segue, vai sentido Maria da Fé. À noite, segundo os moradores, uma outra preocupação é que por causa do desvio, tem motorista que não respeita e acaba seguindo pela contramão. Esse mocinho lindo aqui, ó, foi batizado de Valentim. É um tamanduá-bandeira que foi resgatado no dia 16 de abril, na região de Campo Belo. É um animal que a gente não encontra assim, muito menos
a gente faz um carinho, é um privilégio. Pena que a história geralmente é triste, né? É um animal que é vítima de um incêndio ou que é atropelado e que acaba precisando de cuidados. Um tamanduá bandeira de... não dá para saber a idade dele, mas segundo os veterinários, pelo porte, entre adulto para idoso. É um privilégio estar aqui do lado de um animal desse. Já na BR-265, um homem de 26 anos morreu depois de capotar o carro na saída de Santana da Vargem para Boa Esperança. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde. O carro saiu da pista e capotou por cerca de 30 metros. O motorista foi identificado como Washington Henrique Martins. Ele morreu no local. O corpo foi levado para o IML de Varginha. Por falar em renascimento, falamos muito essa semana de Natal, presentes, mas não podemos esquecer que Natal é nascimento. À meia-noite, os cristãos celebram a chegada do Menino Jesus. Eu e toda a equipe da IPTV desejamos a você um Natal muito abençoado e que mesmo que os abraços sejam mascarados ou distantes, que sejam sinceros e cheios de amor pela família unida, com carinho. Que seja uma noite muito feliz para todo mundo. Boa confraternização, Feliz Natal e que você não esqueça de olhar para o lado para enxergar aqueles que precisam de algum tipo de ajuda. Esse é o espírito de Natal, que a solidariedade brilhe mais forte entre a gente. Obrigada pela companhia, viu? Até amanhã.